Vamos pegar um outro problema. Deixa eu apagar esse trem aqui. Vamos pegar um outro problema, que é um problema bem legal, que é o seguinte. Vou pegar o enunciado dele para vocês aqui. Vou criar um novo arquivo aqui. Você é um viajante em uma matriz 2D. Você começa do canto superior esquerdo e o seu objetivo é viajar até o canto inferior direito. Você pode apenas se mover para baixo e para a direita. De quantas maneiras você consegue viajar até o objetivo em um grid M vezes N? Né? De tantas X colunas, Y, X colunas, Y linhas. Não é isso? Então, já é um exercício desse, a gente ter mais de um elemento, né, uma tabela diferente, que eu vou ter aqui um visual interessante para trabalhar esse raciocínio dos dois modelos. Então, como é que funciona isso? Né? Então, vamos lá. Se eu tenho esse carinha aqui, é o meu grid, 1 por 1, quantas formas eu posso viajar nele? 1 por 1 é 1, né? Essa já está no final. Então, mas de quantas formas eu vou nele? É 1. 0 é que não tem. 0 é inexistente, mas 1 é 1. Então, se eu tenho aqui a matriz 1 por 1, o valor vai ser 1. Se eu tiver a matriz que é 1 por 2, quantas formas eu tenho de viajar nele? Então, beleza, eu tenho aqui 1 por 2, é 1. Se eu tiver uma matriz 2 por 1, quantas formas eu tenho de viajar nele? Uma também. Agora, a matriz 2 por 2, quantas formas eu tenho de viajar nele? De sair daqui e chegar para cá? 2. Eu posso andar para baixo e para a direita, ou andar para a direita e para baixo, correto? Então, 2 por 2 eu tenho 2. Beleza. Agora, se eu tiver assim, 2, quantas formas eu tenho? Acho que 3. Você vai só na horizontal e desce. Tá. Direita, direita, baixo. Baixo, direita, direita. Direita, baixo, direita. Não é isso? 2 por 3 vai ser 2. Logo, 3 por 2 vai ser como? 2 também, porque a mesma matriz só mudou a posição, correto? Beleza. 3, na verdade. 3. É 3. Foi o que eu falei. E 3 por 3? Porque 6, né? Por que 6? Calculei. Porque eu vou ter C, D e a segunda linha de E e DC, poder descer 2 níveis pro E, 2, 3. Acho que é 4. 4, na verdade, é isso aí. Mas olha só, aqui, 1 por 1 não é 1? 1 por 1 é 1, beleza. 2 por 2 é 2. 2 por 3 aqui, 2 por 3 aqui é 3. No final das contas... 3 por 3 e 6 no caso? Seria 6 no caso, porque eu tenho o quê? Eu venho aqui para cá, eu venho pelos quantos? 6 mesmo. Eu posso vir aqui na diagonal, eu posso vir aqui na diagonal. Isso. Ah, foi. Entendeu? Eu estou contribuindo, que é a mesma lógica que a gente esqueceu do Fibonacci. Eu vou acabar pegando a solução pequena e contribuir para a próxima. É 6, né? E chega no final aqui vai dar 6. Todo mundo viu isso? Então, agora que a gente já meio que viu a natureza da brincadeira do viajante, vamos calcular isso, para entender o que o algoritmo tem que fazer. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, para a gente entender o que o algoritmo tem que fazer. Então, eu tenho aqui a minha tabela. Qual é a minha tabela? É M vezes N. Então, eu tenho aqui, ok. Então, eu vou ter aqui, 3 por 2. Então, é uma matriz mesmo, uma tabelinha normal, como a gente está acostumado para brincar de palavra cruzada, batalha naval. Então, eu vou assim, tá, quando eu tenho um caminho que é 0 por 0, quantas formas eu posso chegar até o final, até o destino? Tá, quando eu tenho 0 por 1, quantas formas eu posso chegar até o destino? Quando eu tenho 0 por 2, 0 também. Beleza. Agora aqui, 0 por 0, 0. 0 por 1, né? 1 por 0 é 0. 2 por 0 é 0. 3 por 0 é 0. Vou diminuir esse cara aqui para ficar fácil. Então, já meio que mapeou. Beleza. E 1 por 1? 1 por 1 é 1. Então, dessa maneira, o que ele vai fazendo? A gente vai contribuindo da mesma forma para fazer o esquema de tabulação. A gente vai invertido agora. Vamos primeiro trabalhar com a tabulação, depois a gente faz o recursivo. O que a gente vai fazer aqui? Bom, esse cara aqui, quando eu tenho aqui 1 por 2, quantas formas eu posso fazer? 1 por 2 é 1. Aí eu vou pegar aqui de baixo. 2 por 1, 1 também. 2 por 2, 3 por 1, 1 também. E 3 por 2? 3 por 2. Posso vir aqui, posso vir aqui, posso vir aqui. São três formas. 3. Beleza. Aí como é que é a relação de computar esse cara? A partir de onde eu estou, né, como é que a gente gerou isso aqui calculando na nossa cabeça? Como é que o algoritmo pode resolver isso? Bom, eu tenho uma relação entre esses caras. Se eu partir de uma tabela que já está preenchida com tudo 0 e só 1 aqui resolvido, certo? E aí eu vou começar a percorrer do 0. Aí eu vou perguntar aqui, o 0, o próximo cara, eu contribuo para esse próximo cara. Eu posso aqui 0 vezes, mas eu contribuo para o próximo cara. Então, eu somo esse cara aqui com 0, que é o da direita, eu posso dar para a direita e para baixo. Da direita, 0, aqui 0, somo 0, deu 0. Da direita, 0, aqui 0, somo 0. Aí vou iterar. Chegou no final. Aqui eu tenho da direita? Não. Para baixo, eu somo 0, beleza. Se eu tiver aqui do lado, contribuo com 0 para cá. Somo 0, continua 1. Para baixo, 0. Contribuo para cá. E já estava inicializado esse cara aqui. Esse cara aqui, deixa eu apagar esse cara aqui para ficar claro para a gente. Como é que o algoritmo está rodando. Tem 1.
Tenho para o lado? Não. Tenho para baixo? Tenho. Soma 1 aqui, certo? Esse cara aqui eu já botei 0. Se vai somar 1 aí, não seria, não estava 2 ali? Aqui tem 1 também. Não, é porque eu vim para cá e eu contribuí com 1 para cá e com 1 para cá. Vim para cá, contribuí com 1 para cá e 2 para cá. Beleza, agora ficou certo. Boa. Aí venho para cá. Eu contribuo com 0 para cá, não mexe em nada. Contribuo 0 para cá, 0. Isso. Aí venho para cá. Contribuo para baixo. Contribuo para cá. Embaixo fica 3. Não, aqui era 1, pô. Aqui era 1. Aqui era 1. Porque quando ele contribui para cá, vira 2. Aí cheguei no 2. Contribui para cá, não tem. Contribui para baixo, 2. Aí vem para a próxima linha. Tem para baixo? Não. Então contribui para cá. 0 não faz efeito nenhum. Venho para o 1. Tem para baixo? Não. Tem para a direita? Tem. Contribuo para cá. Somo mais 1, vem 3. Então, resolvendo os problemas menores, a gente consegue chegar na solução na solução ótima da coisa, o ótimo global da coisa. Então, agora que a gente já viu que tem esse padrão, e aí se você olhar todos eles, se você olhar distância de edição de uma string, que é o diff de uma string, né, que é o Levenstein, que é a mesma lógica, que é você tá sempre, esse cara tem relação com esses 3 caras aqui, esse cara tem relação com esses 3 caras aqui, esse cara tem relação com esses 3 caras aqui. E ele vai dessa maneira propagando. É uma forma de você evitar a recursão, mas está pegando o resultado anterior e levando para frente numa tomada de decisão. Então, agora que a gente já tem desenhado qual é a nossa tabelinha, eu já consigo fazer um teste que valide esse código. Porque, porra, quando ele tiver uma tabela desse jeito aqui, sinal que a coisa ficou... Então, vamos implementar esse cara lá. Fala. Eu tenho que admitir que eu não captei direito não esse esquema da tabulação. Talvez porque não tenho essa classe de problemas na cabeça. Tipo assim, para mim foi muito rápido. Tá bom. A gente fez alguns exemplos na cabeça, ok. Aí, de repente, já assumimos que o padrão é esse de sair somando Beleza. aí a lateral e para baixo. Por isso que é importante ter o exercício aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, o problema me diz que é n vezes n, certo? É n por n. N por n. Sim. Então, tem aqui 2, certo? Como começa em 0, tem o 0 aqui, tá? E eu inicializo a minha tabela... Uma coisa que me atrapalhou já foi esse 0, porque eu penso na matriz 2D, não existe nenhuma das dimensões da matriz 2D que seja 0. Me atrapalhou um pouco minha abstração. Vamos lá. Então, n, quando eu digo que o n é 2, ele começa 0, 1. Para eu poder pegar, me dar o valor de n por n, eu preciso aumentar, ter um n mais 1 na tabela, concorda comigo? Senão eu tenho que ficar fazendo n menos 1. E nessa natureza desse problema, o 0 ele é uma base inexistente, ele é um limite inferior do problema. Eu não calculo menos que 0. Posso começar em 0. E o 0 não impacta nada de ninguém, porque é inexistente, entende isso? Para eu poder fazer a iteração da coisa. Como se chegou no 0, ele para. Se fosse recursivo, chegou no 0, ele para. Sim, mas não poderia ser 1, porque o 1 você meteu ali forçado também, né? O 0 não adiciona nada no 1. Então, meio que começa no 1. Isso aqui é como... uma das técnicas... Você entende o problema, desenha ele visualmente, e aí você define quais são o que a gente chama de entradas triviais, que é o baseline da coisa. Para esse problema, o baseline é essa evolução de 0 para 1. Se eu não tiver isso, eu não consigo ter um loop. É como se fosse uma pré-condição para o loop, entendeu? Para eu conseguir ter um algoritmo único. Porque do 0, 0 não afeta nada. Começa em 1. De 1 a coisa vai aumentando, né? Correto? Sim. Mas a gente não chegou... Desculpa, mas aí que confundiu um pouco para mim. A gente não chegou nesse 1 porque a gente está somando 0 em 1. A gente chegou nesse 1 porque a gente está multiplicando 1 por 1. Não, a gente chegou nesse 1... Para calcular o caminho, né? Da matriz. Quando a matriz é 1 por 1, foi isso que eu entendi. A gente chegou no 1 porque ele é o estado inicial do meu problema, depois que eu visualizei na brincadeira aqui das células, o entendimento do problema. É como se eu estivesse criando uma lista de listas, uma matriz com esses valores aqui. Ó. Todo mundo 0, mas o 1 é 1. Por quê? Porque isso é o básico, é o baseline. Eu estou trabalhando sempre de 2 em 2. Se um influencia o outro, se esse influencia esse, se esse influencia esse, eu preciso ter alguma forma de aumentar o cara. Isso aqui é o estado inicial da minha tabela. É arbitrária, é por entendimento do problema. Eu poderia botar o 2, mas aí não precisa. O 2 eu consigo calcular. Porque de 0 eu não saio, mas 0 com 1 tem jogo para ir para frente. Eu consigo somar esses caras, entendeu? Então isso aqui é como se fosse o estado inicial da memória. Certo. Por entendimento do problema, o estado inicial poderia ser até toda a linha e coluna que tem 1 já preenchida de 1. Porque a gente sabe que é uma linha reta. Uma matriz que tem 1 em alguma das dimensões é uma linha reta, para vertical ou para horizontal. Então, mas aí quando você iterar, você vai ter que... Você não poderia somar, porque aí você mudaria o valor, entendeu? Certo, esse é o problema. Vai gerar o lance lá do for. Tá. Porque aí aqui eu posso começar a iterar do 1, se for o caso, em vez de começar do 0. De 1. Sim. Eu estou aqui nesse cara. O 1 contribui... O valor é 1. Eu contribuo para cá, 1. Soma esse cara. Contribuo para cá, 1. Soma esse cara. Estou aqui ainda. Pulei para cá. Tem na direita? Não. Tem para baixo? Tem. Contribuo 1 para cá. Aí eu continuo daqui, ó. Eu posso começar do 1, se você quiser. A gente filtra isso e começa do 1. Então poderia ter um outro tipo de tabela tirando essa margem aqui.
Só que aí eu tenho que compensar isso no meu loop, para começar de 1 até 3, para chegar aqui no 2. Aí eu vou botar aqui, esse cara aqui contribui para cá, então é 2. Esse cara aqui contribui para cá, vem para o lado. Esse cara aqui contribui para a direita? Não, não tem. Contribui para baixo, é 2. Beleza, aí vem para cá. Ou vem para cá e não faz nada, ou vem para cá. Chegou aqui, contribui para baixo? Não. Contribui para o lado? Contribui. 3. Acabou a interação, chegou no valor. Então, nosso código vai ter que fazer esse preenchimento, certo? Certo. Então, vamos implementar esse cara. O que a gente tem que fazer aqui? Bom, a gente já sabe que a gente quer o quê? A gente quer esse tipo de coisa aqui. A gente pode depois fazer esse processo de simplificar. Se você achou que o 0 não é legal, a gente melhora. Mas foi como eu concebi, porque achei que o código vai ficar mais simples. É isso aqui, correto? Isso aqui é o nosso resultado. Beleza, que a gente espera. Então, o que eu tenho que fazer? Vou definir aqui caminhos, né, do meu viajante, MN. Aí o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que criar a tabela. Então, a tabela vai ser uma lista, certo? E para cada linha, né, num range, eu tenho que fazer aqui. Em vez de fazer isso, vamos fazer simples assim, ó. A gente já vai criar o cara, porque a gente tem que criar aqui, ó, tudo 0. Vamos fazer bem, sem grandes lógicas, sem grandes sofisticações. Vamos fazer o primeiro fixo para a gente trabalhar o conceito, certo? Então, já sei que a tabela tem o quê? Ela tem, estou fazendo aqui, né? Caminhos 3, 2, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ter. Vamos ver o print desse cara. Então, tem um processo de inicialização, inicializa a tabela, cria a tabela. Aí aqui eu vou, inicializa os valores base, que no nosso caso aqui é table 1 vai receber 1. E agora eu vou fazer o loop de cada uma deles, né? For i in range. Aí eu boto aqui m mais 1, for j in range, n mais 1. Aí eu vou ter um atual, o current. Quem é ele? É o table ij. E aí eu vou ver o seguinte, se eu tiver um cara do lado, embaixo eu contribuo. Se tiver um cara para o lado, eu contribuo. Como é que eu sei isso? Bom, se o j mais 1 for menor ou igual a n, certo? O j mais 1, que é o do lado, for menor ou igual a n, então eu vou pegar o table j mais 1 mais igual a current. Posso quebrar aqui para ficar bonitinho. O i mais 1, se estiver embaixo, maior ou igual a m, menor ou igual a m, então eu tenho coisa para contribuir. I mais 1 mais igual a current. Tá vendo? Ele vai navegando, iterando, navegando e retornando. E aqui eu retorno o quê? O table mn. Esse cara aqui. Será que vai funcionar? Vamos chamar ele aqui. Ó. Trouxe a resposta 3, que é o que a gente queria. Vamos dar um print no table aqui para ver como é que ele ficou. Ó, 0, 0. Ficou certinho. Ó. 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3. Funcionou direitinho. Então, dessa maneira, vamos tentar fazer a otimização que você queria. Você queria eliminar essa linha aqui dos zeros, né? Não é isso? É, isso. Vou fazer uma outra versão. Vou copiar esse cara para cá, jogo para cá. Vou eliminar essa linha aqui dos zeros e vou eliminar uma coluna que é o que você queria. Vai ficar bem específico desse cara aqui. Aqui não pode ser 1, 1, né? Tem que ser 0, 0. 0, Fica até mais bacana que a pessoa tem ideia que está começando na origem mesmo. 0, 0, beleza. Vai receber 1. E agora aqui eu tenho que fazer o quê? Range. Como é que eu faço o start aqui na ponta? Não lembro qual é. É só botar no começo. O primeiro já é o start. É 1, é isso aí, 1, n mais 1. E aqui embaixo é 1, só que é n mais 1 agora é n, né? N. É só n, né? Precisa mais 1 não. Com isso eu vou... precisa do 1. Não vai começar do 0, não? Ah, começa do 0. Começa do 0, é verdade. Começa do 0. Aí aqui ele vai pegar o cara, beleza. Aqui mantém. E esse cara aqui, ele não pode ser, tem que ser menos 1. Explodiu o quê? Index. Out of range. No table. É menor ou igual. É só menor. É só menor agora. Pronto. Agora foi. Ficou mais simples, então. Acredito que sim. Mais fácil de mapear para o problema. Já resolveu isso. Então agora, só que tem que ter esse cara aqui. Ficou 1, 1, que é mais ou menos como ele fica aqui em cima, né? Que é 1, 1, 1, 2, 1, 3. É isso aí, 1, 1, 2, 1, 3. Ficou certinho. Agora a gente tem que generalizar esse cara aqui, né? Como é que eu calculo ele? Ele vai ter 3 caras, então é 3, 2. Então é 3 caras, 2 colunas. Então eu tenho que ter esse cara aqui. O table é uma lista vazia. Eu não posso multiplicar o list. Eu acho que eu não posso fazer isso, porque ele vai dar zica de botar um dentro do outro, porque ele vai ter a referência de um cara só, em várias posições, entendeu? Então, eu vou botar o table aqui, vou botar um for em range. Então, vai estar 0, vai ter 3 caras, beleza, vai iterar 3 vezes. Eu vou fazer table.append, aí eu boto aqui o quê? Vou botar já preenchido com 0 vezes n. Então, se é 2, vai ter 2 caras desses. Aí eu já vou ter a minha tabela aqui bonitinha. E posso tirar esse cara aqui. Vamos ver se funciona. Continua funcionando bonitinho. Continua funcionando bonitinho. E agora eu posso testar outros números aqui. Caminho 3, 3, cuspiu lá o 6. Aí se eu botar aqui caminho 18, olha o númerozão de possibilidades. Saiu de 6 para 18, né? 20. Sai de 6 para 20 com um incremento. Então é bem significativo, né? E como é que implementa esse cara aqui na memorização? Bom, a gente lembra do nosso critério. É a mesma coisa. Vamos implementar ele sem nada.
Qual é a natureza do problema? Né? Def, viajante, MN, não é isso? Então, qual é o critério? Se for 1, é 1, não é isso? Então, se Isso. M igual a N igual a 1, retorna 1. Correto. Se 0 em MN, quer dizer, se um dos dois for 0, retorna 0. Se não, vou retornar o quê? M-1, viajante, MN-1. O primeiro, a linha 2 ali não podia ser igual à linha 3, não? A linha 2 igual à linha 3. If 1 in MN. É porque aqui é um end. A 3 Aqui é igual um a or, 12. entendeu? Aqui é um end. Eu preciso dos dois sejam igual a 1. Ah, sim, por causa da recurso. Eu preciso que os dois sejam iguais a 1. Se for os dois for 1, retorna 1. Se for 0, se o M for 0 ou o N for 0, então deixa eu explicitar isso melhor, né? M igual a 0 or N igual a 0, então retorna 0. É isso aqui. Não, isso Aqui, aí não, dá é pra melhor entender porque bem. outros colegas podem não estar se ligando. And N igual a 1, pronto, agora tá legal. A diferença é que se a gente chamar aquele nosso amigo lá para passar aqui o reset true e aqui embaixo o reset false, capaz dele funcionar agora. Se eu pegar ele aqui no nosso código do FIB, ó, é o grafo execução. Agora eu quero. Aí eu vou botar aqui, ó, grafo execução. Tem que fazer isso aqui, viajante. Tá, ele cuspiu aqui o grafo. Cadê? Com uma vírgula ali. É que ele vai espalhando o cara, entendeu? 3, 2, 3, ele vai pegando o subgrupo, entendeu? Aí com memorização, que a gente já fez aquele código de memorização, mas aí tem aquele mesmo código, é o que o Python já oferece, que eu posso botar aqui embaixo, LRU cache, não é isso? Eu nunca lembro onde está. Deixa eu ver o dash aqui. Dash. LRU, isso, functools. From functools, import LRU, que é exatamente a técnica de memorização. Vamos rodar o cara para ver. Diminuiu bem, só tem uma setinha para cada cara, tá vendo? Só tem uma setinha para cada cara. A gente mexeu bastante na natureza do problema. Maneiro isso? Duas formas completamente distintas de resolver o mesmo problema. Veja como a recursão ela é expressiva, porque você começa definindo quais são o seu base value, entendeu? Na recursão, eu defini o base value aqui no código. Na tabulação, eu defini o base value na estrutura inicial da tabela. Essa é a grande diferença da coisa. Mas os dois problemas, você vai abordando eles vão se aproximando, um de cima para baixo e de baixo para cima. É interessante como, dependendo do problema, uma implementação ou a outra é mais fácil de abstrair. Na do Fibonacci é muito mais fácil abstrair a recursão. Já nesse daí é muito mais fácil abstrair a tabulação. Você achou a tabulação mais fácil que a recursão desse aqui? Da recursão, eu estou vendo o código, mas não estou acreditando, não estou entendendo. Então, mas aí você tem que fazer Bem... o que a gente fez lá com o nosso código original. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar o seguinte: lembra que eu posso andar para o lado e para baixo? Só que é top-down. Top-down, eu estou indo do final para o começo, né? Da cabeça, que é o meu N, meu MN, que são os valores macro, tem que reduzir isso até 0. Sim, então tem que ir para a esquerda e para cima até chegar em 0. Porque o que ele está fazendo? Ele está pegando, imagina na nossa tabela lá, ele está pegando aqui do 3, ele não tem a resposta. Ele diz, essa resposta depende desse de cá e desse de cá. Aí ele, desse de cá. Essa resposta depende desse de cá. Aí ele aprofunda a árvore, aí chegou no último, retornou 1 ou 0. Aí isso vai retornando, ele soma a componente horizontal do cara. E ele vai fazendo isso, mesma coisa para cima. Que ele vai indo e pega para o lado. Ele vai preencher, ele vai fazendo cada coisa que ele depende ser executada antes para ir compondo e depois ele dá o resultado final. Mas o importante é entender, tem uma composição que vem da minha esquerda, porque eu estou no final. Então, vem alguém da minha esquerda e vem alguém de cima. É como se eu estivesse aqui. Ele começa daqui. Só que ele não sabe quem esse valor, é uma incógnita. Aí ele tem que dispara, beleza. Pega o cara adiante. Aí também é uma incógnita. Ele fala, pega o cara adiante. Também é uma incógnita. Pega o cara adiante. Deu 0. Beleza, 0. Então, aí volta para cá. Ele vai botar 0, 0, 0. Entendeu? Aí só que chegou aqui, deu 0. Ele vem para cá e pega esse cara. Opa, é 1. Então 0, esse aqui deu 1. Aí porque esse aqui, o D1, ele já vai para cá e bota 1. Aí só que quando chega aqui, ele bota 1, só que ele soma com esse de cá. E aí ele bota 2. Entendeu? Ele muda a lógica da coisa. Ele inverte o processo. Ele tem que ir na profundidade para depois resolvendo e voltar na resposta. O outro não. O outro é o contrário, é bottom-up. Eu pego os elementos mais básicos, o 0, 0, e vou empurrando contribuições até chegar no meu limite final, que é o que eu quero. São duas abordagens do mesmo problema. Sim, verdade. O que eu tive a impressão agora com essa sua explicação é que só dá para chegar nessa solução também da recursão se fizer a abstração da tabela. Não, então, você fez o contrário porque você tinha a tabela. Você só consegue entender o problema se você desenhar. Esse é um problema, assim, é uma coisa importante desse tipo de problema. Assim, a sensação que eu tenho
é que aquela visualização inicial que a gente fez de contar e a gente rodar o algoritmo com casos simples, isso é essencial para a gente entender qual é a progressão dos casos iniciais do problema. A gente não consegue fazer isso para o caso 4, que vai para 20. Até ali o 3, até ficar humanamente possível, que são 6, você já entende mais ou menos um comportamento. Você não pode pressupor o comportamento. Se não, é 6, então é 2 vezes 3. Não, nada disso. Esquece isso. Olha para o comportamento. Roda o algoritmo, entende, anota, e aí você tem que fazer um código que reproduz aquilo que você já entendeu. Não é possível programar aquilo que a gente não compreende. E o maior desafio que as pessoas têm quando vão encarar o algoritmo, sejam dos mais elaborados que usam a programação dinâmica, seja dos mais simples, como própria ordenação ou busca, é que a pessoa não para visualizar o algoritmo. Para rodar ele, você é o computador. Porque essa é a origem da palavra computador. A origem da palavra computador eram pessoas sentadas numa cadeira que executavam tarefas específicas de forma repetitiva. Durante a Segunda Guerra Mundial, cálculos de balística, várias coisas que a gente não tinha computador para resolver, era um escritório inteiro cheio de gente que executava os algoritmos, que eram instruções no papel, né? E foi isso que inspirou o Alan Turing. Exatamente isso. Essas pessoas, né, a maioria delas eram mulheres, que você estava ali naquele escritório computando coisas que eram preenchidas em tabelas de maré, tabela de balística, tabela de vento, tabela de várias tabelas para criar os índices para que as fórmulas de multiplicação fossem mais fáceis e a galera conseguisse resolver o problema mais rápido, entendeu? Então, esse processo de visualizar o algoritmo é muito importante, a gente não pode comer essa bola. Então, como é que você aborda a programação dinâmica? 1. Observe a repetição de subproblemas. Decida qual entrada de dados trivial. Qual o base case lá da parada? Pense recursivamente e use memorização. Pense interativamente e use tabulação. Desenhe a estratégia, desenhe fisicamente a estratégia antes de programar. Porque aí você consegue rodar os casos base, entende o comportamento, o código é uma expressão daquilo que você já sabe. E se você vai de um jeito ou de outro, usando recursão ou iteração, não tem diferença. Você que vai definir o que é mais interessante para você. E geralmente vem com características de dimensionalidade do problema. Então, problemas com múltiplas dimensões, a tabulação fica muito mais complexa, né? Então, aí a recursão fica mais interessante, mas, em compensação, a natureza exponencial, né, de custo de tempo 2 elevado a n é uma frequente nesse tipo de problema. Que você pega um negócio que é 2 elevado a n, que é pior do que n elevado a 2, e você traz isso para O de n. Essa é a mágica da programação dinâmica. E aí tem um monte de coisa que a gente acabou listando aqui embaixo, que usa exatamente essa técnica em algoritmos diferentes, tornar viável que o computador faça o que faz. Porque 2 elevado a n é bem caro. Show de bola.